Se aqui, do lado de fora, no mundo real, dinheiro dá problema, lá dentro do Big Brother Brasil, estaleca também dá problema, né, Voz do Além? Já que a estaleca é o dinheiro deles, nesse dia da sexta-feira, que a gente tem aí o Poder Coringa, que foi arrematado pelo Matheus, com 4.741 estalecas, quando arremata o Poder Coringa, acaba que todo o dinheiro dele, que foi o dinheiro todo que ele colocou ali pra arrematar, vai embora, depois vem as compras da casa e o que acontece? Fica sem uma pessoa ajudar. Aí dá problema. Exatamente. E eles fazem, o Boninho não é inocente, cara. Ele faz isso pra dar problema. É tudo no mesmo dia, inclusive, né? Aí põe o preço das coisas lá em cima ainda. É lógico, o Boninho não é bobo, não. Não é, não. Boninho, você fez isso de esperteza. Vamos comentar sobre algumas coisas que aconteceram na casa na parte dessa manhã e tarde de sexta-feira. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além, Se prazer. inscreva, a gente tá rumo ao 100k e vai ser um prazer ter você com a gente. Hoje, antes mesmo do toque de despertar, estavam ali a Isabelle e o Davi conversando justamente sobre estaleca. A Isabelle mencionou aí que eles iam ter que cobrir a Beatriz, até então não tinha acontecido o Poder Coringa. Sim. E além do Matheus, que deu todo o dinheiro pro Poder Coringa, a Beatriz estava com saldo negativo. Ainda tá, né? Ela já estava com saldo negativo, teve aquela questão da punição gravíssima, que ela perdeu 500 estalecas. Pior ainda. Por conta da Sabrina Sato e ficou mais ainda com o negativo. Sim. E aí o Davi fala assim... Eu acho que ela vai sair do Big Brother devendo, né? Será? Eu acho que ela ainda vai sair do Big Brother devendo. E aí o Davi diz assim, isso aí vai gerar uma conversa, cara, dela não colaborar no mercado. As pessoas vão falar, independente se você bote ou não, as pessoas vão falar. E aí o Davi continua dizendo, ele fala assim, mas assim, cada um tem que se cuidar, né? Microfone pra não tomar estalecada, essas coisas. A Alane mesmo, não tem mais o que ela argumentar em termo disso. Se as pessoas atacarem ela nessa situação, entende? Não tem mais o que ela argumentar, não tem mais o que ela falar. A Alane aí que sempre tá encabeçando, né, Sim. a questão do vacilômetro, Sim. já foi assunto aí, várias brigas também entre ela e Yasmin e a Vanessa. Já não tinha mais o que falar um mês atrás, né? Agora, então... Exatamente. Então, o Davi aí, que é próprio do Grupo Fada, dizendo que isso pode ser usado contra um argumento, né? Um argumento que pode ser usado contra a Alane e a Beatriz, e que a Alane tem que se ligar, porque não tem mais como ela justificar essas perdas de estaleca. Um argumento usado pelos adversários, Exatamente, né? pelo Grupo Gnomos. E aí a gente vê, então, o pessoal reunido, o pessoal da Xepa, que não tá no VIP, reunido pra poder ver qual é a quantidade que cada um vai dar pra compra do mês. Nesse momento, o Poder Coringa já tinha sido arrematado pelo Matheus, então ele não tem nenhuma estaleca, e a Beatriz também tá no negativo. Então as pessoas tinham que cobrir duas pessoas pra poder. E além de cobrir, elas ainda tentam segurar um pouco de dinheiro pra próxima semana ter dinheiro pro Poder Coringa. Tentar o Poder Coringa, então fica esse negócio de racionar o dinheiro ao mesmo tempo ajudar. É uma confusão aí que acontece, que a partir do momento que o Poder Coringa entrou no jogo, outra dinâmica se formou pra doação de dinheiro aí pras compras, né? E aí a Pitel meio que tá organizando. Quem vai pras compras é a Pitel e tem mais uma pessoa que vai, que é o Matheus. E aí eles estão meio que organizando quanto cada um vai dar. E aí a Pitel pergunta, quem tá sem dinheiro? Aí a Beatriz e o Matheus levantam a mão, e aí ela fala 2, né? O mínimo 500, perguntando se todo mundo daria 500. Aí a Isabelle diz assim, eu vou dar tudo que eu tenho, 1.050 estalecas. E a Alane fala, eu tenho 670, eu posso dar 600. E você, Davi? A Pitel pergunta. Aí o Davi fica pensando, aí ela fala assim, é pra cobrir os meninos que não vão dar. Aí o Davi fica pensando ainda, aí o Matheus pergunta, quanto tu tem? O Davi diz, eu tenho 1.939 estalecas. Aí a Pitel então fala que a Isabelle meio que cobriu a Bia ou o Matheus, que ela vai dar 1.000. Aí o Davi fala, eu vou dar 500. Aí logo a Pitel já fala assim, aí um fica meio que sem contribuir. Aí ele fala, isso, é normal. E aí a Pitel fala, tá bom. Aí você percebe que o Davi logo diz que ele vai comprar o Poder Coringa, e a Isabelle logo pergunta pra Pitel. Ela fala assim, você tem quanto? Aí a Pitel fala, eu tenho 2.500 estalecas. Aí então a Isabelle vai e pergunta, e você percebe que a pergunta da Isabelle é justamente pra falar pra ela assim, então você também tem muito e vai dar 500, né? Sim. Porque a Isabelle pergunta, aí você vai dar 500?
E aí a Pitel confirma com a cabeça. Tipo assim, então você não pode cobrar também, porque você tem muita estaleca. Mas aí fica uma situação muito difícil, né, cara? Porque você vê que aí mistura gnomo com fadas. Já mistura a treta que eles têm fora disso. Aí ao mesmo tempo eu fico imaginando assim, a Pitel tá levando em consideração que a Bia também levou muita punição, culpa dela, que ela não tem nada a ver com isso, e que, portanto, ela não vai dar mais dinheiro, só que ao mesmo tempo ela tem que dar dinheiro. É, porque meio que como tem grupo gnome e fada misturado, é meio que, parece que a Pitel tá com a cabeça assim, vocês têm que se virar com as pessoas que estão aí. Só que ao mesmo tempo, o Davi lembra a Pitel que ele já cobriu outras pessoas que não eram do grupo dele. A Lady, o Bin, quando eles arremataram o poder coringa. Nossa, muito complicado Só que aí dá uma mini treta. Por quê? O Davi fala assim, eu vou dar 500. E aí ele lembra que ele fala assim, eu vou dar 500 porque eu já cobri muita gente. Você, o Bin também. Aí a Pitel logo fala, não, eu não. Aí ele diz, no dia que você tava na xepa. Aí a Pitel lembra pra ele que quando ela arrematou o poder coringa, ela não tava na xepa. Então ele não cobriu ela. Aí o Davi fala assim, mas eu já cobri outros brothers e tal. Aí ela fala, tá, mas eu nunca estava não. Então meio que ela colocando assim, você cobriu, mas não vem falar de mim não, porque a mim você não cobriu não. E olha como é que o negócio é complicado. Às vezes dá pra entender também que o Davi não tava passando a mão na cabeça da Beatriz. E ajudando ela, sabe? Não, mas de alguma Porque ele não oferece um dinheiro a mais, tipo assim, eu vou ajudar a cobrir a Beatriz, alguma coisa assim, então, o erro dela. Mas de alguma forma a própria Pitel fala no início, ela diz assim, que o dinheiro que a Isabelle deu, meio que cobriu o Matheus e a Beatriz. Só que aí, como era 500 cada um, ela deu 1.050, fica faltando 500 de alguém. Tá. Entende? Quem é esse 500? Aí é essa história que vira. E aí o Davi fala que ele já cobriu, ela fala que ela não foi. E aí ele volta a afirmar que já cobriu outras pessoas. E ela fala, eu não. E aí ele diz, sempre dei 1.970. Ela, não, tudo bem. Mas eu nunca estava, por isso eu estou questionando. Então meio que fica aí essa treta de tipo assim, ficou sem 500 estalecas de uma pessoa, a Pitel querendo saber quem ia cobrir, mas ela só ia dar 500. Sim. Meio que falando assim, eu não vou dar mais, não tenho nada a ver com isso. Ao mesmo tempo que o Davi tem dinheiro pra dar, mas ele diz que não vai dar porque ele já cobriu outras pessoas. E aí ele vai, põe o nome dela e ela lembra que ela não estava. Então é claro que isso vai gerar uma tensão aí, porque a gente sabe que são adversários. E aí, ao mesmo tempo eles fazem essa conta toda sem calculadora, né, cara? E eu sei o quê? É o que? Se a pessoa quisesse me passar a perna, me levar todo o meu dinheiro. Lembra quando a gente tava na fila da caixa do supermercado que ela falava assim, você tem como me dar 10 que eu te devolvo 50 e aí vira 2? E aí eu te devolvo 2 e aí é só 5. Eu fazia assim, ó. Só abria a carteira e falava, toma, moça, que eu não entendi. Como que caixa de supermercado faz aquela conta tão rápida, né? Não, me dá uma nota de 50. Não, se você me der essas duas aí de 20 mais 2, eu te devolvo 10 e você fica com 50. Você fala, oi, tá bom, eu só te entrego. E a fila grande, eu tenho desespero que eu nem questiono. Eu nem questiono. Desesperado. E aí a Pitel vai comentar isso ali no quarto gnomo. E a Lady e o Bin começam a falar sobre o Davi. A Lady fala assim, ele faz isso direto, igual da vez que eu tava no VIP. Ele falou exatamente assim, eu vou dar a mais porque eu quero comer bem. Eu tava sem dinheiro porque eu comprei o poder coringa. Depois veio querer jogar na minha cara que deu. Te pedi P nenhuma. Botou porque quis, tem essa mania. Aí o Bin vai e fala o seguinte, ele diz, por isso que eu falo, às vezes ele tem umas ideias de mimado, você tá ligado? E ele fala que não é, por causa da história de vida. Até entendo, mas mano... Então eles meio que ficam questionando aí por que o Davi não deu e a Lady falando que ele joga na cara das pessoas depois. Enquanto isso, no quarto fada, o Davi tá pé da vida por conta disso que aconteceu. E aí o que ele fala, a referência que ele faz, é que isso só acontece porque é uma cobrança porque o poder coringa foi arrematado pelo grupo fada. Segundo ele, se fosse pelo grupo gnomo, eles não estariam tentando fazer todo esse embaralhamento aí pra ver quem ia cobrir as estalecas. Aí ele fala assim, com o Matheus ali. Todo mundo que comprasse o poder coringa, ninguém falava nada e ajudava. E agora vem questionar só porque você comprou o poder coringa, entendeu? Porque se fosse um deles que comprasse o coringa, ninguém ia ter direito de falar nada. Aí todo mundo fica calado, ninguém fala nada. Quando vem pra cá, quer questionar? Aí eu já falei, já dei sim pra ajudar. Não é não, mano? A gente não pode ficar calado, não. Então ele meio que lembrando que quando arremataram o poder coringa lá do lado do grupo gnomo, ele que é do grupo fada ajudou. Quando
acontece o contrário, eles meio que não querem ajudar, Sim. né? Então, que de alguma forma tem uma coerência aí, né? E aí, ele falou assim... Isso aí largou uma esquinha. Eu quero ver na hora que vierem me falar mesmo direto. Deixa arder. Aí o Matheus fala que não vai dar motivos pra isso. E o Davi diz que não é dar motivo. É a gente se posicionar em qualquer relação. Então você percebe que fica aí essa coisa pairada no ar. Tem a compra. A Pitel e o Matheus fazem a compra. E quando a Pitel retorna... Ela, inclusive, comenta com o Davi. Ela fala assim, eu posso te dar um conselho sobre a comida? Porque o Davi que geralmente faz a comida, né? Ela fala assim, não mistura rabada com feijão, porque senão fica muito gorduroso, pode ser? Aí o Davi fala, não, beleza. Aí eles comentam que compraram e tudo mais, e aí fica nisso. Tá. Depois a Pitel vai lá pro quarto gnomo, e o pessoal tava comentando sobre. E a Giovana falando do Davi. Ela disse assim, ó, vai ser a rabada toda no feijão porque ele gosta sim. É ele que tá fazendo. Não importa se as pessoas não gostam e se vai ficar gorduroso. Ele é o dono da casa. Ele lava, ele cozinha, corta cabelo. Ele é o Severino da casa. Ela diz exatamente assim. E aí o Bim vai e fala, Severino foi o subterrâneo essa aí, mano. O Bim, inclusive, que tava ali deitado, e tem uma determinada hora que ele também reclama sobre o grupo Fada lá na academia. Ele diz assim, ele diz que ele não consegue usar a academia porque o grupo Fada fica conversando nos aparelhos. E ele diz, a gente vai pra academia e tá a tropa da Liga da Justiça. Eles não treinam, eles conversam. Aí a Pitel meio que dá uma tirada no Bim. Ela fala pra ele assim, você também é encrenqueiro, hein? Quando a academia tá vazia, você não quer ir. E quando eles estão lá, você quer ir e ficar reclamando? Qual é, meu irmão? Então você percebe, lembra que a gente já tá notando isso? Sim, que Pitel a tem se aproximado mais de Lucas e Bim de Fernanda. Sim. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque parece que vai ter treta. Olha... Eu tô sentindo que vai ter treta. Não vai demorar, tá? Exatamente. Não vai demorar. Exatamente. Aí o próprio Lucas, que tava ali no quarto, comenta que naquela conversa que o Matheus e o Davi tiveram com o Lucas na madrugada, né? Ele fala assim, engraçado, ontem o Davi falou que não espera ganhar o líder ou uma prova pra falar o que pensa, mas também não ganha e não ia falar nunca. Porque o Davi comenta com ele, né? Ele fala sobre falar no Sincerão ao vivo e o Davi fala que não espera. Ele fala na hora que ele tiver que falar, não importa prova do líder ou prova do anjo. E aí o Lucas vai e rebate que ele não ganha nenhuma prova. Falando sobre Fernanda e Pitel... Olha aí. Presta atenção, amor. Porque a gente já vem acompanhando nos últimos vídeos, a gente vem trazendo pra vocês, que a Fernanda já apontou aí pro Bim que ela tá incomodada com as atitudes da Pitel, principalmente da relação dela com o Lucas, e ela tá se questionando se a Pitel não tá pegando informações dali pra poder levar pro Lucas. Aí quando você tem uma amizade, que você começa a desconfiar da pessoa, questionar a confiança, amor, já foi embora. Ladeira abaixo. Imagina uma amizade dentro de um jogo valendo 3 milhões de reais. Que é uma amizade que foi construída ali e só tem um ganhador. Que embora você tenha amigo, você ainda desconfia, né? Exatamente. Você desconfia, mas a partir do âmbito do momento que você começa a desconfiar demais e põe em palavra pra outras pessoas, sabe? E aí essa é a questão, né? Porque a Fernanda vem falando muito com o Bim e aí ela chega a dizer que ela vai conversar direto com a Pitel. Então eu quero ver como vai ser essa conversa. Ela diz o seguinte, eu tô num jogo, cara. Eu vou dar de bandeja mesmo vantagens pra outra pessoa, sabendo que essa pessoa tá mostrando pra mim que não se importou comigo. Eu tava com muita dificuldade de pensar nisso, ainda estou. Só que eu nunca faria uma coisa pelas costas. Decidi hoje que eu vou falar com ela e dependendo do que ela vai falar, eu vou tomar uma atitude. Então, a gente também observa, o que eu tenho reparado muito é que tem chegado um momento do jogo que as pessoas, apesar de terem as alianças, elas já pensam sempre lá no final. E sabem que daqui a pouco vai ser cada um por si. Então, o que eu tenho percebido é que até quando acontece uma coisa dentro dos próprios grupos, tanto do grupo Fada quanto do grupo Gnomo, você percebe que às vezes existe um levantamento de um assunto que já tinha passado, que me parece que é muito pra dizer pro público, olha quem essa pessoa é. Refrescar a memória. Eu tenho sentido isso, sabe? Porque eu acho que é uma maneira de jogo, claro, da pessoa dizer assim, ó, eu estou com essas pessoas aqui, mas você aí fora, quando você tiver que escolher entre a gente, tem aqui algumas coisas pra poder te dizer sobre essas outras pessoas. Lembra o que fulano fez? Porque, gente, a gente sabe que tem amizades ali, que parcerias que foram construídas, mas é um jogo que vale 3 milhões. E vai chegar um momento que a pessoa vai ter que apontar
pra outra o que ela fez de ruim ou não, Sim. pra que o público escute, Já tá ou chegando. até mesmo pro próprio público na frente da pessoa. Sim, já tá chegando, porque o que a Fernanda faz aí é mais ou menos isso, né? Exatamente. Ela não fala pra Pitel diretamente, mas ela tá fazendo isso. Exatamente. E aí o Bin fala pra ela, o Bin fala assim, eu acredito muito que a Pitel é fiel a você. Você é a opção número 1 dela. Ela não vai abrir mão de você. E aí ele acha que a Pitel não fez nada com maldade. A Fernanda fala que também ela pensou nessa hipótese, só que o atrito das duas não é sobre o jogo, não é um atrito sentimental. E aí a Fernanda continua falando assim, a questão é que eu tô sentindo que tem momentos que ela me tira pra nada. E que tem momentos que ela mostrou pra mim que ela se apresenta como prioridade no jogo e não pensou em mim. E foi uma situação bem específica, que poderia ajudar nós duas e ela preferiu se ajudar. Aí eu falei, então tá. Então também tá competindo comigo. Porque em nenhum dia dessa casa eu competi com ela. Eu competi com todos vocês, menos com ela. Do tipo, eu nunca vou jogar contra você. O que eu puder fazer pra te levantar, eu vou fazer pra te levantar. E aí você vê a Fernanda até comentando com o Bin que se ela pegasse o anjo e o anjo fosse autoimune, que ela não sabia se ela daria autoimune desse imunidade pra alguém, que ela se questiona se ela daria imunidade pra Pitel nesse momento ou pro Bin. Sim. Então você percebe que a prioridade tá mudando. Sim. Então a Pitel talvez já não seja mais a prioridade da Fernanda, e é isso que essa conversa provavelmente vai trazer pra gente. Mas o Bin até fala pra ela sobre isso, né? Ele fala, tipo... Não, ela tem que ser bota na balança, ela já fez muito mais coisas boas pra você do que ruins. O Bin até fala uma coisa com ela, ele fala assim, Fernanda, eu poderia aqui estar falando mal da Pitel justamente pra eu me tornar a primeira prioridade. Mas eu acho que você tem que conversar com ela e tal. Sim. E aí a Fernanda fala que ela não quer ser uma pessoa... sombra de outra pessoa, uma pessoa coadjuvante de outra pessoa, que ela queria levar as duas histórias juntas pra final. Sim. Mas se isso não for possível, que ela também não vai trazer essa prioridade. Então vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer em relação a isso. Deixa eu aproveitar pra ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Aliás, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado tem o link que a gente vai amar receber. Agradecer uma mensagem anônima que veio aí, mas falou assim, ó, oi amores, Oi. Completamente apaixonada por vocês, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sete Lagoas. Manda um beijo pro meu amor Miguel, amando ver o resumo de vocês, beijos. Um beijo pra você que mandou a mensagem e um beijo pro Miguel também. Seu amor. Exatamente. Vou agradecer também a Cinésia Garcia, que falou, beijos lindos, cuidem-se bem, essa jornada deve estar sendo exaustiva. Cinésia, não vamos mentir, tá mesmo. Tá mesmo. A gente tem esse canal, tem o outro canal de comidas, né? Além disso, tem os nossos momentos, ainda tem a casa pra poder arrumar, o banheiro pra poder lavar, a comida pra poder fazer. Mas a gente vídeo tá pra poder editar também. muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza. Isso é uma realização muito grande, né? Tá sendo exaustivo, mas prazeroso ao mesmo tempo. Exatamente. Obrigado aí pela sua sensibilidade, pela sua empatia. Obrigado. Um grande beijo. E cuide-se também, tá? Exatamente. Angelina Souza mandou um thanks. Thanks very much. Thank you. You're welcome. Não é isso? Ótimo. Fala? Um beijo, tá, Beijo. Angelina? E a Carla Montenegro falou, o canal mais amado do Brasil. Olha o carinho. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado. A gente vai continuar acompanhando tudo. Vocês sabem que daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, quando, meninos? A qualquer momento, Exatamente. Um beijo.